Estamos no meio da carta sagrada de número 23, depois do Alter Rebbe ter nos explicado de forma extensa e profunda a grandeza do efeito espiritual que se obtém através do estudo da Torá, que é feito em conjunto, em grupo, na presença de um minyan de pelo menos 10 pessoas. Vai concluindo a carta agora o Alter Rebbe nos dizendo: a partir de tudo isso podemos concluir dessa importância, dessa grandeza. Portanto, também ele faz agora um apelo. Be'alken rabeinai amase asher nesa tachat hashemesh bichlal. Por isso ele diz, portanto, é mal na minha vista, aos meus olhos, eu vejo de forma muito ruim, com os meus olhos, amase asher nasa, seja aquilo que está sendo feito, a conduta que está ocorrendo, usando as palavras de Eclesiastes, tachat hashemesh, debaixo, sob o sol. Debaixo do sol, isso faz alusão ao mundo, e ao mundo aqui ele se refere aos assuntos mundanos, bichlal, de forma geral, o bifrat, ben achayai vereai. Mais ainda, aquilo que está ocorrendo entre os meus irmãos e meus companheiros. Então, ele nos diz o que ocorre aqui. Ele nos fala: portanto, eu vejo com maus olhos a conduta que está acontecendo de forma geral, e principalmente em relação aos meus irmãos, aos meus companheiros, Anigashim El Hashem, que estão se aproximando de Deus. O que significa se aproximando de Deus? Em que momento nós estamos próximos de Deus? Agashá Zutfilá. Aproximar-se de Deus significa o momento da reza, o momento da oração. Esse é o momento quando nós nos aproximamos, nos conectamos com o Criador. Então, o Alter Rebbe vai dizer, em função de tudo que ele expôs acima, ele fala que algo que acontece quando as pessoas se reúnem para rezar, quando ele vai nos falar que esse momento muitas vezes é desperdiçado, não é aproveitado da maneira adequada, e às vezes pior do que isso. Ao invés de aproveitar esse momento quando há a presença de um minyan e se dedicar ao estudo da Torá em conjunto, o que isso possibilitaria desencadear e atrair todos esses efeitos magníficos, maravilhosos, espiritualmente falando, que ele expôs acima. Mas ele vai nos dizer que às vezes acaba acontecendo o contrário. Então aqui a crítica que ele faz, né? O que ele diz, o que acontece? O que acontece aqui é que muitas vezes, quando esse quórum se reúne, fazem a reza, principalmente no fim do dia à tarde, Mincha e Arvit, a reza da tarde em seguida a reza da noite. Mas ele nos diz que entre uma e outra, ou antes da reza ou depois da reza, acaba se formando grupinhos lá, Moshav Leitzim, que acabam sendo um grupinho de pessoas levianas, né? Leitzim, Leitz é aquele que está fazendo piadas, gozações, né? Palhaçadas, etc. Então, Moshav Leitzim, ele indica, nas palavras do salmista, um grupo, uma reunião de pessoas levianas. Deus nos livre, Deus nos proteja. E assim como disseram os nossos sábios de abençoada memória, os nossos sábios já afirmaram na Mishnah, na Ética dos Pais, se duas pessoas, dois Yehudim estão sentados juntos, mas não há um conteúdo significativo entre eles não trocam entre si nenhuma palavra de Torá. Então se diz que essa reunião, esse encontro entre eles já é considerado uma reunião de levianos, né? De pessoas
enfim, sem seriedade, pelo contrário, uma vez que não há um conteúdo significativo entre eles, eles estão reunidos, mas sem um objetivo mais elevado. Ele nos diz, se os nossos sábios afirmaram que até mesmo duas pessoas juntas e que não trocam palavras de Torá, isso já pode ser considerado uma reunião de pessoas levianas. Ele nos diz muito mais, na presença de 10 pessoas em público, vem nasa moshav leitzim batzara, se essa reunião de levianos ocorre entre 10 pessoas, lembrando que aquilo que nós falamos, que toda vez que há 10 Yehudim juntos, também a Shekhinah está presente. A presença divina paira sobre eles. De Shekhinah sharia alaihu. Então, nesse instante, ele nos diz, Ein lecha el boná vekalana de Shechinta gadol mizer Rahmana litzlan. Ou seja, se esse grupinho, essa reunião de levianos, ou seja, as pessoas estão reunidas com leviandade, com gozação, etc. Se isso é constituído, se essa reunião ela abrange 10 pessoas, sobre as quais paira a Shekhinah, se a presença divina está lá revelada, então não há algo mais ultrajante, não há insulto e vergonha maior para a Shekhinah do que isso. Deus nos livre. Em outras palavras, essas pessoas estão se ocupando de tolices, falando bobagens ou coisas sem conteúdo, quando a Shekhinah está pairando sobre eles, já que eles estão lá em quórum em número de 10. Então isso é uma coisa tão grave que ele nos fala, não há algo tão ultrajante, não há algo tão ofensivo para a própria Shekhinah em relação à presença divina, ignorando-a dessa forma. Então Deus nos livre, não há algo tão vergonhoso, tão insultante como isso. Prossegue o Alter Rebbe dizendo também, Veim Amru Raboteinu, os nossos sábios, eles já afirmaram, Ala over averá baseter shedochek raglei ashchinah. Os nossos sábios disseram no Talmud sobre uma pessoa que comete um pecado, faz uma transgressão, mas ele faz isso discretamente, ele faz isso em segredo. Mas falam os nossos sábios que por agir dessa forma, ele dochek raglei ashchinah, por assim dizer, ele está afastando, ele está empurrando, está rejeitando os pés da Shekhinah, como numa linguagem figurativa que a Shekhinah, que a presença divina gostaria de estar de pé naquele lugar ou junto dele, mas no momento que ele comete um pecado, aqui ele fala, o Talmud está falando de alguém que cometeu um pecado escondido da vista, oculto, sem os outros verem e perceberem. Mas de certa forma significa os outros não estão vendo, mas Deus não está vendo. Claro que Deus está vendo. Por isso os nossos sábios lá, eles afirmam que com esse seu ato sendo feito escondido e oculto, com isso ele está rejeitando, ele está banindo, afastando os pés da Shekhinah, maneira de dizer a expressão, ou seja, ele está afastando a presença da Shekhinah diante de si. Isso afirmaram os nossos sábios sobre aquele que está cometendo um pecado, uma transgressão, sozinho, escondido. Disso extrapola o Alter Rebbe, ao ver haverá berabim, portanto, aquele que comete uma transgressão em público, diante de todo mundo, e um público aqui bastam 10 pessoas, 10 Yehudim para ser considerado uma reunião pública. Então, com isso, se utilizando a expressão talmúdica dos nossos sábios, se através de um pecado que a pessoa cometeu discretamente, com isso ele expulsa, ele está banindo os pés da Shekhinah, maneira de dizer, a Shekhinah gostaria de estar de pé, presente lá, ele está banindo, expulsando, exilando os pés da Shekhinah. Ele diz, por outro lado, alguém que comete uma transgressão em público, diante de todo mundo, com isso, dochek kol shiur komash el yotzer bereshit keviachol, com isso ele está banindo, rejeitando, ele está expulsando de lá não só os pés da Shekhinah, na forma de dizer, na forma de expressão, mas ele está rejeitando, banindo
toda a estrutura, por assim dizer, todo o corpo da Shekhinah, toda a medida, toda a estatura do Criador está sendo rejeitada quando ele comete essa transgressão em público de forma ostensiva diante de todo mundo. Como os nossos sábios também de abençoada memória afirmaram que existem situações onde, por assim dizer, o Criador afirma é impossível para mim e ele convivermos juntos nesse mundo. Há certas ações que a pessoa faz aqui nesse mundo que isso é tão abominável e repugnante por Deus, que Deus afirma, eu não posso estar, por assim dizer, eu não posso estar junto dele. Esse mundo é muito pequeno para nós dois, eu não posso estar no mesmo mundo que se encontra alguém que está fazendo isso. Então, isso ele nos diz, o mesmo efeito, Deus nos livre, é causado quando um pecado é cometido de forma ostensiva, em público, diante de todo mundo. Nesse instante está se banindo toda a estatura da Shekhinah, toda a presença da Shekhinah diante da pessoa de perto daquele grupo. Mais do que isso, Deus afirma que ele nem pode habitar junto dessas pessoas, não pode estar no mesmo mundo que elas. Ela, Shemelech Asur Barhatim, utilizando a linguagem poética do versículo em Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos, o rei está preso nas sarjetas da mente, ou seja, se utiliza esse versículo para definir que às vezes a pessoa está com pensamentos pecaminosos, malignos e pensamentos incessantes. Então ele tem uma alma espiritual dentro de si, ele tem uma divindade dentro de si, mas, por assim dizer, o rei, ele está preso, ele está no meio de todos aqueles pensamentos, né? Como o rei se encontra aprisionado, e ele nos diz que o mesmo efeito também ocorre quando a presença da Shekhinah, a presença divina que paira sobre as 10 pessoas está sendo ignorada, e essas pessoas, ao invés de capitalizarem esse momento espiritual potencial que existe nessa reunião, aproveitando, preenchendo com conteúdo, espiritualidade, etc. Ao invés disso, quando se dedicam a coisas levianas, a tolices, a futilidades, então com isso estão banindo a Shekhinah de estar lá perto. Quando há 10 Yehudim presentes, nós dissemos que mesmo sem eles estarem se dedicando à Torá, eles atraem a revelação da presença divina, a Shekhinah paira sobre eles. Porém, nesse momento, quando esses 10 Yehudim estão reunidos, trocando conversa fiada, falando de bobagens, futilidades, etc. E não só isso, mesmo que não estejam falando de coisas proibidas, vamos dizer, sabe o que? Nessa hora aproveitam esse encontro na sinagoga para tratar de negócios, para falar de assuntos comerciais, ou de como foi o seu dia e suas atividades, etc. Então ele nos diz que isso está desassociado à vontade divina, a Shekhinah que paira naquele lugar entre essas 10 pessoas. Por isso se fala que isso dohek, isso empurra os pés da Shekhinah de perto deles. Inclusive, ele continua nos trazendo daquilo que é dito no Zohar, Aval vai leman dedachkin leshchinta, kad yokim lakut shaberichu, veyeim alait narim meafarkumi vegomer. Diz o Zohar, ai daqueles que rejeitam a Shekhinah, que molestam a Shekhinah, a presença divina, que empurram a Shekhinah para o lado, maneira de dizer, quando chegar o momento que Deus vai reerguer a divindade e espiritualidade no mundo, que sobre isso se faz alusão no cântico poético do Lechadodi que nós entoamos no recebimento do Shabat, quando chegar o momento sobre o qual está escrito Itnaari meafarkumi, que Deus vai dizer para a Shekhinah que está no exílio, está banida, desperte-se, levanta do pó. Às vezes ela estava rebaixada, inferiorizada, agora é chegado o momento de se despertar, de se reerguer, de se levantar. Nesse instante ele diz,
Coitados daqueles que pisotearam a Shekhinah, que rebaixaram ela, que ao invés de estarem solidários, pelo contrário, baniram a Shekhinah. E como se está banindo a Shekhinah? Aqui o Alter Rebbe diz, através dessas atitudes, através dessas pessoas que nesses momentos que estão em grupo, reunidos, ao invés de aproveitarem isso, que é um momento especial, onde a Shekhinah está presente, mas o que fazem? Eles rechaçam a Shekhinah, ou seja, eles afastam a Shekhinah de perto de si. Ele nos diz, ainda trazendo do Zohar, Ve'altlat milin mitak ve'Israel begaluta, ele nos fala que há 3 coisas que fazem os judeus permanecerem ainda no galuto, no exílio, na diáspora, e por causa disso que nós nos demoramos no galuto, ou seja, Mashiach não chega. Então ele nos traz 2 delas do Zohar, al dedachkin leshchinta, ve'al deavdim kalana beshchinta vechulei, como escatu bezor HaKadosh. Então, por causa dessas coisas, o povo judeu é mantido no exílio, porque eles rejeitam a Shekhinah, conforme nós estávamos dizendo, e porque eles envergonham a Shekhinah, conforme é afirmado no Sagrado Zohar, e rejeitar a Shekhinah, envergonhar a Shekhinah, está associado com o que nós falamos, ou seja, quando os Yehudim sabem que estão reunidos e, portanto, a Shekhinah está presente. E, ao invés de estarem, então, aproveitando esse momento para estudar Torá, desencadear aquela luz infinita, aquela espiritualidade imensa, ilimitada, etc., ao invés disso, ficam em conversa à toa, ficam desperdiçando tempo com coisas banais. Com isso significa que eles estariam ignorando a Shekhinah, rejeitando a Shekhinah, e também envergonhando-a, mostrando desprezo, ou seja, que a Shekhinah pode estar presente, mas isso não me afeta. Então isso é um claro desprezo que é ostentado contra, em relação à presença divina que se faz presente, que paira sobre eles naquele instante.